Daniel, bem-vindo! Olá, Adri, olá, Rovai, olá, Sinara. Eu não beijaria a boca do Bolsonaro. Já digo... Prefiro beijar uma cloaca, velho. Mas que loucura essa pergunta, hein, Sinara? Sim, gente, ela está dizendo aqui que é só para me encher o saco. Que é preservada no chat do Galãs Feios. A Michele Bolsonaro, nesse aspecto, ela é uma heroína, né? Porque encostar naquele homem realmente é muito interesse, né? É muito interesse, sinceramente. Olha só, Ô, Daniel, deixa eu começar já com uma coisa quente, Dri? Pode ser, eu tinha passado uma pautinha aqui. Eu vou vaquear a pauta. O Flávio Dino pediu vista e travação das escolas militares de Tarcísio. Notícia saiu agora há pouco aqui. Eu nem tinha visto. 11h38, né? Então, faz 20 minutos. Ele pediu vistas amanhã da segunda-feira e travou julgamento sobre suspensão da lei criada pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas para criar as chamadas escolas cívicas militares. A lei havia sido suspensa por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas por decisão individual do ministro Gilmar Mendes. Você vê, o Gilmar, uma hora está do lado, outra hora está do outro, né? Do STF, Tarcísio pôde seguir com o projeto. E aí, cara... Olha, essa situação é uma situação difícil, porque muitas pessoas não vão entender o que eu vou dizer agora, mas é o fato. A gente não consegue prever qual foi a intenção do Flávio Dino, porque o que ocorre? O Maranhão, inclusive com incentivo do governo do estado, na época que ele foi governador, incentivou escolas cívico-militares porque era uma demanda de redutos eleitorais relevantes para o Flávio Dino. E municípios com maioria evangélica, ultraconservadora, acabavam demandando do governo do estado o incentivo às escolas cívico-militares. O fato concreto, e esse é o ponto que vale a pena chamar a atenção, é que a informação que nós tínhamos é de que a maioria do Supremo Tribunal Federal, uma maioria apertada, então com diferença mínima, praticamente iria dividir a corte 6-5, essa maioria seria contrária às escolas cívico-militares, que já é uma ação que precisa ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Os motivos são exatamente os motivos que mobilizaram o Tribunal de Justiça de São Paulo. A falta de liberdade pedagógica, desvio de função dos militares, né, dos reformados ou dos policiais militares da ativa, e uma preocupação muito grande com a questão da liberdade de cátedra. Então, esse ponto era um ponto mais sensível que se desdobrava em um conjunto de argumentos. Mas, infelizmente, a gente não sabe qual é a posição do ministro Flávio Dino. O Rovai tem razão, não só em relação ao Gilmar Mendes. No Supremo Tribunal Federal, uma no cravo, outra na ferradura. Em ações que estão relacionadas, isso é o mais importante, a preservação do Estado Democrático de Direito, em linhas gerais, o Supremo tem tido uma postura correta na minha avaliação. Em relação àquilo que importa também para o povo brasileiro, e que é essencial, como os direitos sociais, direito ao trabalho, direito à educação, direito à saúde, o Supremo não tem tido decisões, não tem tomado decisões que, de fato, beneficiam o povo brasileiro. O ministro Barroso, por exemplo, tem sido um adversário do financiamento público da educação. O ministro Gilmar Mendes já tem várias tomadas de decisão que são dúbias. Uma hora está do lado da educação, outra hora está do lado da área fazendária, do mercado financeiro, mas pelo menos ele se divide. E, infelizmente, os demais ministros, a gente ainda não tem uma posição muito clara, porque eles não têm tempo de corte e decisões de corte. Normalmente participaram de alguma decisão, mas sem muito brilho, para a gente poder calcular qual é a postura deles. Mas nas escolas cívico-militares me preocupa a posição do ministro Flávio Dino, a gente vai tentar procurá-lo, inclusive, para conversar com ele, para saber quais são as intenções, qual é o caminho que ele pretende tomar, mas eu vou deixar bem claro, qualquer pessoa no Brasil, seja ministro do Supremo Tribunal Federal, seja governador de estado, seja prefeito, eu sei que, nesse sentido, o presidente Lula tem agido de forma correta, né, ele pensa como nós, mas qualquer pessoa que seja, que considerar que um policial militar
é melhor educador do que uma professora ou um professor não entende nada de educação e tampouco de segurança pública. É importante deixar isso claro, porque, para além da educação, existe um prejuízo enorme para a segurança pública em relação ao desvio de função. Em vez de investir em inteligência, fazer um trabalho de segurança pública, de fato, de proteção aos direitos, de proteção à vida, infelizmente, policiais militares estão tendo desvio de função, bombeiros também, e, invariavelmente, em alguns municípios, uma demanda para que as Forças Armadas atuem na escola. Mas esse é um problema bastante grave e eu espero que o ministro Flávio Dino se posicione do lado certo, que é o lado da educação, é o lado da pedagogia, é o lado da formação integral das mulheres e homens do Brasil. Lá no Maranhão... Fala, vai. Não, era só para continuar nessa dúvida aí. Lá no Maranhão ia ter aula de militares, de política e de ética também? Não, no Maranhão e na Bahia, no Maranhão e na Bahia, especialmente na Bahia, a Bahia que exporta esse modelo, inclusive, que está sendo desmobilizado em relação à rede estadual, que já praticamente não tem mais estabelecimentos, mas tem sido incentivado em relação às redes municipais. Na Bahia se chama vetor disciplinar, então os policiais eles entram numa estratégia de disciplina, de estimular um processo de disciplina junto aos alunos dentro das escolas públicas, especialmente municipais. No Maranhão era mais ou menos nessa linha. No caso do Tarcísio, existe de fato um problema, porque ele está mais próximo do que era o programa do Bolsonaro. Agora, Rovai, atuar na disciplina, ou seja, impor uma disciplina militar a uma escola civil, é um erro grave e que altera também o processo de sala de aula. Então, Bahia e Maranhão pode parecer mais tênue, mas não é. Os resultados, pelo menos, as pesquisas que estão sendo feitas, eu participei de uma dissertação de mestrado, que deveria ser uma tese de doutorado, da Bruna Weil, orientada pela Elis Fiameng, que é uma professora de mão cheia da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, ali em Ilhéus. E é assustador ver como é mobilizado esse vetor disciplinar. E o Flávio Dino tinha uma política mais próxima do vetor disciplinar, não incentivou tanto quanto a Bahia, ele tinha também as contradições internas do governo, ouvia essas contradições. Eu considero o Flávio Dino uma pessoa importantíssima na República, então eu tenho ele em mais alta conta, mas nesse caso errou. E espero que no Supremo Tribunal Federal ele acerte. Não, o que eu ia falar era o seguinte, Daniel, me preocupa muito essa história das escolas cívico-militares, porque ela tem uma aceitação grande entre os pais, né? Eu vejo, tem pesquisas mostrando isso, dentro, inclusive, dos eleitores do Lula. Acho que os pais têm a ilusão de que a disciplina, né, entre aspas, da escola cívico-militar irá proteger seus filhos das drogas, né, da violência. Eu acho que, mais do que tudo, a gente tem que orientar e conscientizar os pais para essa história das escolas cívico-militares, né? Exato. O que acontece, essa é a questão principal. Existe uma disputa na sociedade que a gente tem perdido, que é uma disputa sobre o sentido da educação. As pessoas consideram que o sentido da educação é disciplinarizar os filhos, ou seja, fazer com que os filhos sejam obedientes. Só para vocês terem uma ideia do quanto que isso é forte. As pesquisas que a gente chama de pesquisas longitudinais, que acompanham, as poucas que nós temos no Brasil, que acompanham o desenvolvimento dos jovens por um longo período, né, praticamente sobre o período de escolarização, chegaram à conclusão em São Paulo, essa é do Centec, que é uma ONG aqui de São Paulo, chegaram à conclusão de que o bom aluno, dentro dessas pesquisas, que envolvem também famílias, etc., o bom aluno é aquele que é mais disciplinado, ou seja, que é o mais, para dizer o português claro, é o aluno ou a aluna bonzinhos, especialmente a aluna boazinha, que é aquele aluno que é obediente, que é comportado, que entra na primeira carteira, acaba tendo também referência, Sinara, de racismo nessa avaliação, de todos os preconceitos perpassam, e esse não é um critério do bom aluno. O bom aluno é aquele que tem a capacidade, isso já é antigo, hein? Eu estou falando aqui de bibliografia da década de 60. O bom aluno é aquele que tem a capacidade de criar, de estabelecer novas, inclusive novas interpretações. Ele tem que chegar na universidade com capacidade de criar
textos novos, com capacidade de construir, inclusive, uma perspectiva científica dentro da universidade. Cada vez mais, eu falo como professor universitário, eu percebo que os nossos alunos são intimidados na educação básica. A militarização de escola é praticamente fazer com que isso se eleve à enésima potência. E uma observação importante, que agora vai surpreender muita gente. Eu estou falando das escolas cívico-militares. Existem escolas militares, ou seja, controladas pelas Forças Armadas, que não têm esse problema, para vocês terem uma ideia. São controladas pelas Forças Armadas, mas incentivam o pensamento crítico. O Colégio Militar do Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho muito contato com ex-alunos, que é impressionante a capacidade crítica deles, a criatividade, ou seja, a escola militar para as Forças Armadas, em que o filho do soldado estuda, mas também estuda o filho do general, é de ótima qualidade sob qualquer critério. Tem problemas pedagógicos? Tem, como qualquer outra escola. Agora, a escola cívico-militar, ela tem servido para intimidar os nossos jovens e para fazer com que as coisas continuem do jeito exatamente como elas estão. E se vocês acham, né, para quem defende as escolas cívico-militares, tem algumas pessoas aqui no chat, se vocês acham que isso é bom, significa fazer com que o Brasil permaneça sendo um país racista, um país misógino, um país classista, elitista. E eu, sinceramente, considero que a educação só serve, efetivamente, se for para construir um Brasil justo, próspero, sustentável, e um Brasil que tenha a capacidade de garantir qualidade de vida para todas e para todos. A gente está muito distante disso. A educação tem um papel central. Sozinha não vai resolver o problema. Mas a educação cívico-militar, ela desconstrói aquilo que vinha sendo estabelecido com muita dificuldade, com muita lentidão, mas também com muita luta desde a redemocratização do Brasil. E assim, também é uma visão de mundo que não dialoga com a diversidade, né, com as LGBTs, e a gente viu agora, no final de semana, esse atentado à bomba que foi desarticulado no show da Lady Gaga. Tinha um adolescente de 13 anos que foi apreendido, um adolescente que estava ali nas redes sociais participando desses grupos de ódio, de incels, né, contra LGBTs, e que, então, assim, olha o perigo, né? Você tem ali as redes sociais, que são um terreno fértil para esse discurso de ódio, e aí uma escola que não incentiva o respeito, a diversidade, o combate ao machismo, na misoginia, né, intolerância. Como que você vê isso, cara? Olha, esse problema está relacionado a um problema também educacional e educativo. Educacional está relacionado à oferta de educação, seja pública, especialmente a pública, mas também a privada. Educativo é o trabalho pedagógico em si, a realização da participação do aluno na escola. O que acontece é que hoje as nossas escolas elas estão sendo incapazes de enfrentar o extremismo, Dri. E o extremismo é a origem desses problemas todos. Você tem um comportamento... Por que o show da Lady Gaga? A Lady Gaga é uma referência para a comunidade LGBTQIA+, e para mim também, que não sou da comunidade. Eu considero ela uma artista genial. Muita gente vai discordar de mim, é uma questão de gosto, de estética, mas negar o talento da Lady Gaga, você pode não gostar do trabalho dela. Eu acho muito difícil. A questão é que a Lady Gaga ela traz uma mensagem. Você pode concordar com ela ou não, mas ela traz uma mensagem. E essa mensagem, como é uma mensagem de libertação, especialmente em relação às questões de gênero, orientação sexual, e também de libertação sexual, ela gera, nas comunidades extremistas, que vão reunir, por exemplo, os incels, que são os celibatários involuntários. Eu vou para uma qualificação de tese de doutorado sobre esse tema na semana que vem, na Faculdade de Direito da USP, participei, né, fui o relator e o coordenador dos relatórios do governo de transição e do governo Lula sobre esse tema, e o que a gente percebe é que o fato da escola ser só dedicada, e a Sinara acompanha bastante essa agenda e ela vai concordar comigo, ser só dedicada à questão dos conteúdos, ao trabalho curricular, mas se afastar da questão efetivamente de valores, descumprindo com a Constituição Federal. A Constituição Federal é bem clara, a educação tem que preparar plenamente a pessoa para a realização da sua própria vida, preparar para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, falha nos 3 aspectos essa questão, porque um extremista não vai trabalhar bem, inclusive no mercado de trabalho ele não funciona bem, porque não respeita as mulheres, por exemplo.
que muitas vezes são as chefes, e elas têm que ser respeitadas, né, independentemente de ser chefe ou não, mas, de fato, essa é uma questão que tem sido observada em várias pesquisas. Eles não estão preparados para a cidadania, porque eles são mobilizados pelo ódio, e não estão preparados para a plenitude da vida, porque não respeitam o outro. E quem não respeita o outro, não respeita a si próprio. Então, na prática, o que acontece? A escola está se eximindo de realizar esse papel. E ao se eximir de realizar esse papel, a escola só está formando os indivíduos neoliberais, que é aqueles que acreditam que são empreendedores de si mesmos, e a escola também só tem formado pessoas que são descomprometidas com os valores. E pelo descomprometimento com os valores, alguns estudantes, poucos, por sorte, poucos por enquanto, e eu espero que seja cada vez menor o número, mas alguns estudantes acabam sendo cooptados pelo extremismo, e o resultado é você ver um jovem, um adolescente, na realidade, sequer jovem um adolescente de 13 anos envolvido num atentado que teria uma repercussão global e que, principalmente, poderia significar a perda de vidas humanas, que é algo inaceitável, ou então acidentes, prejuízos físicos às pessoas e emocionais, de saúde mental. Então, de fato, é uma questão importante que a escola está relegando essa tarefa às famílias que não são preparadas para lidar com isso. Esse é um tema do sistema público e das escolas privadas que devem ser reguladas para, de fato, ofertar esses temas de valores, de respeito ao outro dentro das escolas. A escola tem, obrigatoriamente, que realizar esse papel e não tem realizado mais no Brasil. E as escolas cívico-militares, na verdade, não iam impedir que se formasse esse tipo de aluno. Na verdade, poderia ser o contrário, né? Aliás, Daniel Rovai, deixa eu fazer um último comentário aqui, que eu vou ter que sair para fazer minha fisioterapia. Mas eu queria comentar uma notícia que saiu no final de semana, que era assim, puro Paulo Freire, né? Jogador boliviano comete racismo. Eu vi essa notícia, não sei se vocês viram. Jogador boliviano comete racismo, né? É exatamente quando a educação não é libertadora, né, Daniel? O oprimido se torna o opressor, né? se transforma no opressor. Eu fiquei chocada. Como é que uma pessoa, como é que um jogador que aqui no Brasil os bolivianos são alvo de trabalho escravo, não sei o quê, se torna um racista, cara? É muito louco, né, não? É muito louco. E, olha, esse é um problema, infelizmente, em todos os jogos. Alô? Estamos ouvindo. Estão ouvindo, desculpa. Em todos os jogos do Brasil, nas Libertadores e na Copa Sul-Americana, tem acontecido isso, o que é realmente inaceitável. É inaceitável. Aliás, o Miguelito foi acusado de racismo ontem, né? O jogador do Santos, Isso. Acho que num jogo lá da Série B. Ele mora aqui no Brasil e foi acusado de racismo. É uma questão cultural, infelizmente, dos outros países da América do Sul, que é uma questão inaceitável, né? Mas tem acontecido frequentemente no futebol sul-americano contra brasileiros. Sinara, você precisa ir, vai lá. Eu preciso sair, que eu vou... Daniel, sempre um prazer conversar com você. Tchau, Dri, tchau, Rovai. Gente, tchau. Até mais tarde, 18h30, tá? Você sabe que o Daniel é o cara, né, Sinara? Daniel é o cara mesmo, adoro bater papo com o Daniel. Tamo junto. Gente, um abraço. Tchau. Tchau, Sinara. E a Luciana Mega tinha mandado um superchat, como explica a contradição da escola militar, a gente estava falando, né? Explicamos aqui bastante. E a Fátima Helena tinha mandado aqui, você sabe como começa e não como termina, acho que ela estava falando em relação à redução das penas, né? Que o Bolsonaro... agora é a nova saída, né? Seria a saída do Alcolumbre aí, de ter essa redução das penas, e o Lênio Streck veio aqui na semana passada e ele disse que isso favorecerá o Bolsonaro. E falando em Bolsonaro, eu queria, como que você está vendo toda essa vitimização que ele fez, né, com essa internação, a ponto de publicar aquela foto, aquela imagem grotesca, Daniel, não sei se você viu. Você devia estar vendo o show da Lady Gaga, né? Como nós todos aqui. Mas ali na hora do show da Lady Gaga, ele pegou e botou uma foto nojenta, assim, sem qualquer escrúpulos. Assim. Aquilo cara,
enfim. A gente falou disso, vamos ouvir o Daniel, né? O bolsonarismo agindo como o bolsonarismo pode agir. Quem não tem conteúdo, apela, né? Não tem muita alternativa. O problema, e aí também volta a ser uma questão educacional e educativa, o problema é que setores relevantes da sociedade brasileira vivem com base nesse apelo. Para a gente não ficar desesperado e não cortar os pulsos, é o mesmo que ocorre nos Estados Unidos, Dri. E vou dizer para vocês com todas as letras, é o que eu verifiquei na Itália, é o que eu tenho notícias de pessoas que circulam pelo mundo e que verificam na Hungria. Então, essa política do espetáculo, política do escárnio, é, de fato, algo lamentável, despolitizante, que domina o mundo todo, na minha opinião, por um problema estrutural. Existe um ressentimento de setores significativos das sociedades ocidentais e satélites. Nós somos um satélite ocidental, infelizmente. Gostaria que a gente nem se colocasse como satélite, mas essa é a nossa posição no mundo. Precisa superar essa condição. Mas, efetivamente, o mundo ocidental e seus satélites, eles vivem uma crise produtiva, uma crise econômica estrutural, e aí o ressentimento acaba dando espaço para esse tipo de atitude lamentável, e o ressentimento é o pior conselheiro na política, é o pior conselheiro na hora de tomada de decisão, é o pior tipo de influência para voto. O ressentimento, ele só gera prejuízos civilizatórios, prejuízos humanísticos, enfim. E, infelizmente, é o ressentimento que comanda a política hoje. Não a mudança. Vejam, a gente, na redemocratização, inclusive, especialmente pela ascensão dos movimentos sociais, das comunidades eclesiais de base e do Partido dos Trabalhadores, o Brasil, como outros países que viviam um processo de redemocratização naquele momento, viveu um momento riquíssimo de que o que estava à frente do debate público era a esperança. Era a construção de um novo projeto, a construção de um novo mundo. Isso eu digo para vocês que se encerra, infelizmente, em 2013. Não por culpa dos jovens, mas pela incapacidade... Travou a transmissão, não? Desculpa. Não, normal. Pela incapacidade que nós tivemos de enfrentar a extrema-direita que cooptou as manifestações juvenis ali, pela redução do preço da passagem, etc. Houve inabilidade também, né, das lideranças daquele movimento, sem dúvida nenhuma, não estou desresponsabilizando totalmente, mas não dá para dizer que houve a intenção, claro que não, a intenção foi efetivamente da extrema-direita. E o resultado é que desde então o Brasil é um país movido pelo ressentimento, é movido pela tentativa de frear o processo democratizante que a gente vivia. E o Bolsonaro, com essas atitudes que ele toma, ele está alimentando o ressentimento, o escárnio, a despolitização. Se a gente deixar o Bolsonaro continuar dominando a política brasileira, que indiscutivelmente ele tem um poder grande de agendamento da nossa política, de determinação dos temas, dos debates, o resultado é que a gente não vai para frente. Agora, a crítica tem que ser feita. Quando aparece um caso como esse, a gente tem que exercer a nossa crítica, demonstrando que esse não é o caminho, e a Fórum tem feito isso muito bem. Legal, Daniel, obrigada pela... só a Luciana, ela está me... Na verdade, o que ela queria saber é naquela parte que você fala que as escolas que são mantidas pelos militares, para a comunidade militar, né, a escola que tem um financiamento militar, né, tem hospitais também que são militares, né, que elas estão formando melhor porque elas são reconhecidas, elas sempre tiveram uma qualidade reconhecida, né, essa contradição que ela quer saber é porque eles não interferem na disciplina, qual que é, por que ela é melhor? Olha, por exemplo, o Diego Pautasso, falado da Escola Militar do Rio Grande do Sul, que é talvez, junto com alguns outros pesquisadores, mas ele e a Isis, que é a esposa dele, estão entre os melhores pesquisadores sobre China do Brasil, e eu diria para vocês, certamente da América Latina, para falar de maneira tímida. E ele é professor concursado da Escola Militar do Rio Grande do Sul.
A Escola do Rio de Janeiro, eu tive contato com professores por conta do meu contato com egressos, e é impressionante a qualidade dos professores. São pessoas críticas que lecionam. O filho do general, o general não quer que ele seja formado por qualquer um. Ele quer que ele seja formado pelo melhor professor. Escola do Rio de Janeiro tem piscina olímpica, tem oferta de vários esportes, é praticamente uma escola olímpica. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Isso é grave. É grave no sentido da desigualdade. Para os militares das Forças Armadas, é ofertada uma escola que tem um alto custo, que tem bons professores concursados e que não tem o mesmo tipo de controle pedagógico, de imposição pedagógica, respeita-se até relativamente, mas em grande medida, a liberdade pedagógica, e não tem o mesmo tipo de controle de cerceamento que tem na escola cívico-militar. Se esse fosse o modelo, para mim, de escola militarizada, mas que não poderia ser ofertado para todos, quero deixar bem claro, não é o modelo que eu quero que universalize. Mas se esse fosse o modelo de inspiração, não existiria esse programa, porque os governos estaduais não teriam condição de pagar essa conta. Então, qual que é a escola que aí, respondendo a nossa membro da comunidade, qual que é a escola que eu considero que deve ser uma escola modelo? Ela está mais próxima dos institutos federais, dos IFES. Está mais próxima das melhores escolas do Centro Paula Souza. Eu confio tanto na escola pública desse modelo de qualidade que meu filho estuda numa escola pública do Centro Paula Souza. Eu não pagaria escola. Bolinho para entrar nessas unidades. Né? Exato, exato. Eu não pagaria escola de ensino médio de jeito nenhum para o meu filho, porque a escola pública do Centro Paula Souza ou o Instituto Federal são melhores do que as escolas privadas. Eu desafio os melhores alunos de qualquer escola privada a fazer um debate. Não vou falar de vestibular, porque vestibular, todo mundo sabe, prova é treino. E prova como qualquer coisa que é pautada no treino, ela tem vários caminhos alternativos que você pode trilhar sem, de fato, ter conhecimento. Mas eu desafio qualquer aluno de escola privada, da escola privada mais cara do Brasil, a debater com um aluno mediano, em termos de desempenho dentro das avaliações da própria escola, de uma escola pública. Eu confio demais nos nossos alunos das escolas públicas, e quando eles têm qualidade, a gente vê quando entram na universidade, eu tenho vários alunos que são egressos de escola pública, a diferença é enorme, porque eles conhecem a vida, eles conhecem o Brasil, eles têm outra relação com a sociedade, eles não estão infectados pelo elitismo que domina a nossa sociedade. Então, é outra experiência. Então, esse é o caminho que eu considero salutar. Agora, eu não vou negar a qualidade das escolas militares, que recebem muito recurso, e tem um aspecto democratizante que forma um filho do soldado e o filho do general. Isso é, de fato, interessante. Mas não deve ser o modelo. Na sala de aula, né? O filho do... Na mesma sala de aula. Tem várias perguntas aqui. A Fátima já está inventando um programa para o Daniel, que é um programa Provocações Pedagógicas e Políticas. Daniel, você é realmente o cara. Daniel, o cara. Legal. Daniel, vou encher o saco dele para ele vir mais aqui. Vem, Daniel, vem. Não, prazer. Diz, o que o governo federal, o Ministério da Educação, pode fazer sobre a proibição das escolas militares? Essa é uma grande pergunta. Pode fazer política. Né? Foi o que o presidente Lula foi por um caminho correto. Pós-transição, eu fui do governo de transição, fui um dos coordenadores na área de educação. A gente tinha tomado uma decisão que está no relatório da transição. O problema é que depois inventaram outros relatórios que muitas vezes a gente desconhece. Estou sendo bem franco aqui com vocês. Mas o relatório oficial, original, pelo menos aquele que foi debatido com a equipe, que foi acordado, dizia que era para ser revogado o programa das escolas cívico-militares e que o governo deveria ser indutor do fim desse tipo de oferta. Ele deveria atuar politicamente para excluir esse tipo de oferta, que é contrária aos preceitos pedagógicos constitucionais, como pensa o Tribunal de Justiça de São Paulo. Infelizmente, a posição do governo foi uma posição dúbia, porque ele revogou o programa do governo Bolsonaro, que é uma medida correta, mas o ministro Camilo Santana, é diferente do que foi dito pelo presidente Lula, mas imagino que isso não tenha sido feito de forma a contrariar o presidente ou a revelia do presidente.
o ministro Camilo Santana disse que os governadores eles tinham liberdade para organizar os seus sistemas de ensino da forma como gostariam de organizar. E aí, nisso, por exemplo, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, desandou a promover escolas cívico-militares, agora o Tarcísio de Freitas. É aquilo que a Sinara falou um pouco atrás, com alguma demanda da sociedade, porque entende que o filho tem que ser disciplinado, não consegue dar conta daquele adolescente, e acha que a militarização da sociedade é um caminho. Na prática, o governo federal poderia ter uma atitude mais assertiva, poderia fazer gestão junto ao Supremo Tribunal Federal, ir para o debate público, que é uma coisa que o governo faz pouco. Aliás, o governo faz pouco, os canais progressistas, como a Fórum, jornalismo, eu não gosto nem do termo canal progressista, o jornalismo crítico, como a Fórum faz e outros canais fazem, tem apontado esse tipo de equívoco, mas o governo, e esse eu acho que é um problema que o presidente Lula precisa corrigir, o governo ele tem que dizer a que veio, ele não pode se eximir de fazer política, e fazer política significa disputar agenda, e disputar visões sobre as questões públicas. A escola cívico-militar é uma delas. É claro, agora eu vou falar algo que vai incomodar alguns colegas meus na área de educação, mas eu tenho convicção disso. É claro que disciplina é importante. É claro que o professor precisa ter autoridade. Isso é fundamental. O que não dá é para confundir disciplina e autoridade com autoritarismo. Então, esse é o ponto que eu vejo que a escola cívico-militar ela se desvia. Muito bem. Muito obrigado, doutor Daniel Cara. Eu que agradeço. Muito obrigada pela Tamo aula juntos. aqui, pelas reflexões. Até a próxima, uma boa semana para você. Até a próxima. Contem comigo. Valeu, um abraço. Beijo, tchau.